Olá, tudo bem? Sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta. Este aqui é o meu canal de psicologia no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estar conversando hoje sobre a instabilidade na nossa atitude. Por que será que temos atitudes tão instáveis em alguns contextos e não em outros? Fique aqui e me acompanhe até o final para a gente descobrir isso junto. Dá uma raiva, né? De repente a gente fez tudo certo, se dedicou, estudou, trabalhou, procurou manter, né, uma disciplina. E lá pelas tantas, na hora de confirmar aquilo que a gente estava fazendo, a gente não conseguiu se envolver. Talvez você já tenha vivido uma situação assim, com alguma coisa que você queria realizar, né? Alguma coisa que era importante. E não aconteceu. Isso tem conexão com o tema de hoje, instabilidade na atitude. Nossas atitudes se tornam instáveis quando a gente tem algum nível de desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode tanto estar na mente quanto estar no corpo, quanto também pode ser um desencontro entre essas duas partes. Desencontro, desequilíbrio? Como assim? A vida que nós conhecemos aqui, ela não é linear. Ela tem seus momentos, né, de oscilação. Uma grande diferença acontece quando a gente sabe o que fazer nos momentos de oscilação. Porque se a gente sabe, né, o que fazer, a gente consegue ajustar a nossa atitude para que ela não varie muito, ela varie um pouquinho menos. E quando a gente olhe para ela, a gente possa ter uma perspectiva, né, uma percepção de que ela não está tão oscilante assim. Que ela está um pouco mais próxima da linearidade. Pensando, né, na linearidade como uma constância. Só que aqui a gente tem alguns problemas a mais também, que são as ideias que a gente está acostumado a fazer a respeito do equilíbrio. Que o equilíbrio seria uma espécie de ordenação, né, um ordenamento em que 50 a 50, né, exatamente no centro, isso seria o equilíbrio. Para alguns casos, sim. Mas para outros, não. E o que tem que ser equilibrado? Semana passada, a gente falou sobre as virtudes e os defeitos. Essas são duas variáveis para serem equilibradas, para que a nossa atitude se torne constante. Quando a gente pensa em constância aqui, a gente está olhando para esse ajuste na nossa forma de ser, na qual a gente sabe o que fazer diante das nossas oscilações para ajustar o nosso movimento de modo a ele ficar um tanto mais próximo, né, da linearidade, que é o que eu estou te falando hoje. No próximo tópico eu vou te trazer conteúdo sobre a fronteira que pode estar
trazendo dificuldade para que você consiga manter uma atitude mais estável. Muito bem, para eu te mostrar aqui a fronteira, eu vou me socorrer da geografia, né? A geografia fala bastante de fronteiras, né? E um pouco da política. Mas antes, né, eu quero te pedir que compreenda, né? Eu vou citar um país e umas condutas sociais deles, mas não com a intenção de denegrir a imagem de ninguém. É só pegar como exemplo aqui mesmo para o nosso contexto. Veja bem, nós temos a Coreia do Norte. Se existe uma Coreia do Norte, existe a do Sul também. Um dia elas já foram uma Coreia só, uma Coreia inteira. O que tem a ver conosco? A gente tem minimamente um nível de divisão. Algumas coisas que a gente entende sobre a nossa mente e algumas coisas que a gente entende sobre o nosso corpo. Se a gente fizer uma comparação, a gente poderia pensar a nossa mente como a Coreia do Sul, e ela realmente seria muito parecida com esse país, da forma como ele é, porque, dentre outras coisas, por exemplo, a Coreia do Sul é um dos países mais conectados à internet. Praticamente 80% do território deles está conectado à internet. Um exemplo, né? Se a gente for pensar a nossa mente como a gente é hoje, a gente também, se deixar, passa 88 horas de um dia conectado à internet. A gente, inclusive, se acostumou a achar que depende dela, de tão útil e prática que ela andou se mostrando nos últimos tempos, certo? Mas vamos nos ater à Coreia do Norte, que nesse exemplo seria o mesmo que o corpo. O corpo, ele não fala nada para nós por meio de palavras. Lá na Coreia do Norte, por exemplo, o que acontece? Há um regime político, atualmente lá, que entende que as coisas, elas precisam ser um tanto mais restritas do que são em outros lugares. Então, você não vê uma relação tão próxima da Coreia do Norte com a do Sul. Nós que estamos aqui, é difícil da gente saber se eles se odeiam lá ou se é outro sentimento que um tem pelo outro. Inclusive, não nos interessa, isso é um assunto deles, né? A gente, obviamente, torce para que um dia se entendam, né? Ou que, se não for possível um entendimento, que aprendam a conviver mesmo desentendidos, né? Mas olhando especificamente o que acontece na Coreia do Norte, e é muito parecido com o que acontece no nosso corpo, lá o regime político, ele não quer que o resto do mundo saiba o que acontece lá dentro, né? E não tem lá tanto interesse assim pelo que acontece fora. Ah, isso é bom, isso é ruim? E eu estou aqui, enquanto os norte-coreanos estão lá, eles sabem responder melhor essa pergunta do que eu, né? Mas trazendo para o corpo, o que acontece? O corpo, ele não te fala, estou doente, estou com dor, mas ele se comunica com você, ele se comunica com outras pessoas. Quando você tem fome, você sente algum estímulo no seu corpo. Para muitas pessoas é uma espécie de formigamento na região do abdômen onde fica o estômago. Para outras pode ser outras coisas. Quando você está para ficar nervoso com alguém, você sente aquilo que a gente chama de o sangue subindo, o coração às vezes dá uma acelerada, a gente já fica ou assim
ou assim, pronto para a luta, né? Isso tudo são reações. O corpo está dizendo algo. E uma outra forma que o corpo se comunica, mas não nos diz respeito aqui, é a postura que a gente assume, né? Isso foi definido como uma linguagem corporal, né? E foi muito estudada, inclusive, pela ciência. Determinadas posturas que a gente assume informam para o outro coisas que estão acontecendo inconscientemente, né? Mas então, se a gente está levando informação para o outro sem saber, é por isso que ele fala coisas que nos desagradam e a gente já desanima e já deixa de executar aquilo que a gente estava executando com boa vontade. Olha, às vezes sim. Mas aí nós precisamos refletir. Tem a parte que é do outro nisso e tem a nossa parte. Adianta você cobrar de si mesmo a linguagem corporal, né? Aquilo que você está falando na linguagem corporal para os outros, sem você ter conhecimento desse assunto? Olha, respeite-se mais. É o melhor que eu posso dizer. Você está exagerando um pouco. É por esse tipo de coisa que uma atitude não permanece constante do jeito que a gente quer chegar aqui, né? Uma coisa mais próxima da linearidade. A gente muitas vezes não entende o que está ali no corpo, confunde com o que está na cabeça, e isso produz um envolvimento emocional, e esse envolvimento emocional dispara respostas que a gente já tem prontas ali no nosso repertório de reações. O ciclo começa de novo, e aí a gente não entende que reações são essas, começa a pensar coisas a respeito disso que não necessariamente resolvem a sensação, aí a gente entra num próximo nível de perdição. Perde a referência e vai se perdendo mais e mais ainda. Claro que com o passar do tempo a gente desenvolve, né, mais consciência e consegue se situar melhor. Porque um efeito de ficar perdido assim é justamente julgar o outro, emitir críticas, comportamentos e etc. Então, mas isso também não resolve o que está disparando os problemas. E a gente nunca assume a nossa parcela da responsabilidade fazendo isso. Então veja você o quanto é simples. Bastaria nós assumirmos a nossa parte de responsabilidade na situação. Mas e como faz isso? Você viu esse trajeto todo que eu desenhei aqui para você? Que acontece em milissegundos e a gente já se perde, e é um caminho tão longo para entender disso. Por isso eu quero te falar de uma oportunidade. Veja bem, o ser humano é um ser complexo por natureza. Nós temos todo um potencial humano para explorar que é diferente dos outros animais, mas a gente não vem com manual de instrução. Então, algumas respostas assim que são muito particulares nossas e que não existem nos outros animais, muitas delas carecem de mais estudo, porque elas são influenciadas das mais diversas maneiras. A televisão, a princípio, não influencia um animal. Um animal não sabe o que é uma televisão. Talvez o gato, o cachorro, né, que moram em casa com a gente, né? Mas olhe lá, os outros não sabem. Para eles não faz diferença. Mas para nós faz.
Imagina se alguém te interromper no meio do seu futebol ou da sua novela. Imagina se não existisse um celular para ser entregue a uma criança pequena quando a gente não tem mais condição emocional de sustentar ali um exemplo para ela. É desse tipo de atitude que eu tenho falado. No caso da criança, por exemplo, você até quer fazer coisas mais próximas, mas às vezes você não encontra energia, você já foi sugado pelo trabalho o dia inteiro. Aí eu sei que o celular surge como uma alternativa. Não há crítica nem julgamento aqui. Mas às vezes você olha para essa atitude, sim, entende que está em demasia e não consegue ir para uma próxima onde há um equilíbrio diferente. Às vezes você está numa atitude assim que só reclama dos conteúdos que são colocados na novela ou de como o seu time de futebol vem falhando administrativamente e esportivamente. Mas toda noite você está ali assistindo. Toda noite você está ali de novo, pronto para receber a novela ou então o futebol. Então é uma fronteira para ser transposta, se você quiser algo diferente, Tem a sua parte e é somente por ela que você é capaz de se responsabilizar. Meus produtos aqui e serviços te ajudam exatamente nessa parte. Porque é doído, talvez você possa até estar com raiva de mim agora, por eu ter te falado essas coisas. Mas você sabe que em algum nível existe verdade no que eu estou te dizendo. E que não é uma verdade fácil de digerir. Vou te deixar uma sugestão aqui. Tem 2 e-books que ajudam você a entender como que é esse caminho para conviver consigo mesmo, sem ressalvas, e começar a perceber melhor as suas emoções. Tem um serviço que ajuda você a tirar um raio-x aí de como está a sua percepção para essa atitude aí que de repente você quer mudar faz tempo e nunca consegue. Tem algo do seu emocional te trancando que você não conseguiu ver. A mediação emocional ajuda você a perceber verdadeiramente o que é isso. Mas daí, uma vez percebido, isso é só tirar, arrancar, como se fosse uma erva daninha, e não vai ter mais. Veja bem, eu não posso trabalhar assim, porque até pelo próprio exemplo das ervas daninhas, você tira uma hoje, amanhã tem outra no lugar. E isso seria fugir da sua responsabilidade. Eu te ajudo a assumir a sua responsabilidade, certo? Tem a Gestalt terapia também, na qual a gente pode trabalhar por modificações na sua estrutura emocional e no modo como você gerencia isso. Mas também assumindo a responsabilidade por essa nova estrutura aos poucos, no ritmo que você consegue e de acordo com a sua disponibilidade. Olha só que interessante. Clica no link aqui da descrição para conhecer isso tudo aí. E se for o seu momento, será uma honra receber você. Então clica no link da descrição para conhecer isso tudo aí. E se for o seu momento, será uma honra poder ajudar você a trilhar o seu caminho, certo? Gratidão por existir e por assistir. Até! Às vezes a vida cobra, às vezes ela ensina. Quem acredita sabe. Sente paz no silêncio, mesmo suportando as lágrimas do olhar.